São 7 horas e 22 minutos, estamos de volta pelo nosso Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã, edição Cuiabá. E hoje estamos recebendo aqui o eleito presidente da ProSoja, assume no ano que vem, Lucas Beber Costa. Bom dia, Lucas, tudo bem? Bom dia Paulo, bom dia Vinícius, bom dia a todos que nos ouvem aí. Obrigado pela oportunidade de estar conversando com vocês aqui na Jovem Pan. A gente que agradece a sua presença. Você faz parte da diretoria agora, né? Isso. Eu já faço parte há 6 anos, né? Na gestão passada eu era diretor administrativo e na atual gestão agora vice-presidente. Então você sai da vice para a presidência. Correto. Muito bem. Eu vou começar te perguntando sobre essa diretoria da ProSoja foi muito, mas muito contra a indicação do Fávaro para ministro. Baixo assinado, teve. E não foi só o nome dele que vetaram, foi mais 2, eu acho, na época. Mas enfim, o escolhido foi Fávaro. Já se passou algum tempo, etc. e tal. O Fávaro continua ministro, continua produtor, continua produtor rural também. E tem intenções, inclusive, de ser governador do estado na próxima. A ProSoja mudou essa rejeição que tinha contra o Fávaro? Hoje já é diferente isso? Ou o ranço ainda continua? Não, então, é uma pergunta polêmica, né? Mas acho que deve ser respondida. Na época foram os associados, a diretoria nada mais do que faz do que representar a maioria, e realmente eles queriam um outro nome. Agora, claro, como ministro a gente torce para ele trabalhar em prol do setor, né? Principalmente da sojicultura, que é da onde que ele veio e como diz, sem arrogância nenhuma falar, mas é o motor da nossa economia aqui do estado do Mato Grosso. Então ele, como representante, acho que nada mais ele pode fazer é provar que ele está a favor do setor e a favor da sojicultura. Então hoje temos temas polêmicos que eu acredito que ele deve se posicionar como ministro e como também representante desse setor, e a gente espera um posicionamento firme dele. Nós temos aí o caso da classificação de grãos, tem muita gente que não entende isso, que hoje o limite é 14%, né? Há décadas já vige no Brasil, e agora o Ministério apareceu com uma proposta para diminuir para 13%, atendendo um pedido da China. A gente tem que lembrar que a China é o nosso maior importador, mas nós somos o maior fornecedor de matéria-prima para eles, e eles têm o direito de pedir, mas nós também temos o direito de escolher se atende ou não. E é uma oportunidade para ele mostrar, porque segundo dados do IMEA, se implementado isso, tira de circulação aqui do estado mais de R$1,5 bilhão deixa de circular da nossa economia, porque nós teremos 1% a menos da nossa produção de soja, e a nível de Brasil 6 bilhões. Nós temos questões aí como direito à propriedade, a questão da demarcação das terras indígenas, das invasões de terras, são tudo coisas que ele, como representante do setor, deve também se declarar, ser firme. A gente espera que ele seja. Como diz, a gente torce para o que a gente aguardava dele, a gente esteja errado, para que ele realmente mostre que está do lado do setor. Na verdade, aguardava que ele não fosse ministro, mas já que ele está, deixa eu perguntar. Antes da gente entrar nessa questão da classificação, e para você explicar melhor até para as pessoas que não entendem do agro, até é bom que a gente explique essas coisas. Mas, então tá. O ministro Fávaro está respondendo a contento, já que vocês esperam um posicionamento dele, já tem quase um ano. Isso, exato. Nós estamos caminhando para um ano. Dentro desse um ano, Fávaro atendeu ao setor? Olha, a gente acredita que não, porque, como eu falei, esses assuntos aí são assuntos que ele entende, que ele conhece, né? E a gente não vê posicionamento. E agora também na questão da segurança jurídica, que é o que eu mais teme. Teve uma certa polarização aí nos tempos de eleição,
mas a gente tem que lembrar que o produtor rural vai estar sempre do lado de quem traz uma maior segurança jurídica, principalmente o direito à propriedade. E ele, na época, resolveu ir com esse governo, que nas suas atitudes, tivemos aí nos últimos dias uma declaração do presidente Lula, justamente atacando o direito à propriedade. Então isso preocupa muito o produtor rural. Não é pessoalização, mas sim ideologias e atitudes. Qual foi a declaração do Lula? Foi a respeito das demarcações de terra indígena, do posicionamento do Congresso, e ele falando que vai fazer o veto, né, em relação ao marco temporal. Ontem a Fernanda conseguiu suspender na justiça um processo. A justiça atendeu um pedido, achando que não se deu publicidade o suficiente, né, para os fazendeiros da região aí, de uma área indígena entre o Pará e Mato Grosso, que atinge ali 3 municípios, um no Pará e 2 aqui. Lá acho que é alguma. Santa Cruz do Xingu. Santa Cruz do Xingu, Santa Rita. Eu não lembro agora. São 3. São 3. Vila Rica. Pois não, Vinícius, obrigado pela ajuda. Vila Rica? Santa Cruz do Xingu, né? São os 2 nossos aqui, né? Esses são 2 nossos. Eu já pego aqui, já do falo. Pará. E um do Pará. Mas tem isso, já falamos aqui a respeito. E se conseguiu essa suspensão. Lógico que nós estamos falando de uma suspensão. Motivado por quê? O juiz entendeu que não foi dado publicidade suficiente para que as pessoas interessadas tivessem conhecimento do processo e pudessem, no futuro, pedir uma indenização ou coisa parecida. Exato, inclusive audiências públicas, né? Acho que é importante acontecer isso, porque envolve economicamente não só as pessoas afetadas, mas também os municípios, a economia desses municípios. Sim, mas é uma suspensão. Sim. Essa suspensão pode durar uma semana. Exato. Pode, segunda-feira, as coisas... olha, resolvemos o problema, se é esse o problema de publicidade, isso já foi sanado, prossiga o baile. Né? É só uma suspensão, não é uma vitória, interrompeu. Né? Não é isso. Com relação a essa classificação, explica mais tecnicamente para a gente qual é o tipo de classificação hoje e por que vai ficar a gente de fora? Por que nem todo mundo conseguiria cumprir esses parâmetros? Na verdade, o que ocorre é o seguinte: há décadas é praticado uma tolerância de 14% de umidade, ou seja, seria o teor de umidade no grão da soja. Isso vale tanto para a soja quanto para o milho, 14%, e agora querem diminuir para 13%, ou seja, o produtor teria que tirar mais 1% da água desse grão. Então, teoricamente, ele está tirando peso, sem necessidade, porque os 14% já é comprovado que esse grão conserva qualidade. Então não teria perda. E aí a China agora vem exigindo a diminuição para 13%, mas de certo modo é um pedido. Eles não podem impor, até porque eles precisam de matéria-prima. Até a população às vezes desconhece, fala que a soja precisa ser industrializada aqui no Brasil. A Argentina e os Estados Unidos estão muito adiantados na parte de industrialização, mas a China ela demanda por matéria-prima, ela não quer produto industrializado. E é o nosso maior importador. Então, nós estamos com a vantagem nessa conversa. E nos surpreende o Ministério da Agricultura levar essa discussão aí. Inclusive, o presidente da ProSoja Brasil se retirou da discussão o dia que teve audiência, porque no segundo dia que ocorreu a discussão, eles falaram que já era assunto sanado, que como não tinha discussão com a indústria, nós ficaríamos no 13% e passaríamos para outro assunto. Como assim ficaríamos? Não ouviu o setor, não ouviu os interessados, não ouviu os estudos? Então, assim, preocupa muito, porque se você fizer a conta, vai deixar de circular aqui dentro do estado mais de 1,5 bi de reais por conta dessa diminuição. Ou seja, vamos diminuir 1% se considerar o desconto, quando você ia de 14 para 15, que é 1,77 geralmente, que as empresas têm um cálculo médio que as empresas descontam, porque ali já está embutido o custo da secagem. Nós tiraríamos esse valor, e da economia brasileira mais de 6 bi. Isso poderia ser construção de infraestrutura, de estrada, de armazém, compra de máquinas, coisas que vão gerar
arrecadação de imposto lá na frente. Uma máquina precisa de peça, precisa de tudo. E não dá para fazer de maneira com que uma parte atenda 13 e outra 14. Exato. Ou não é teve todo nem mundo... o meio termo. Não teve nem o meio porque termo. a China pode decidir. Olha, eu só vou comprar de quem me fornecer a 13. É uma decisão dela. Aí se adaptem se quiserem. Exato. É outra situação do que o próprio país impor. Não, agora nós temos que fazer assim. Exatamente. O que está em jogo aí é que o agro hoje responde por uma parcela, a maior parcela aí das exportações e equilibra a nossa balança comercial. Vinícius. Ótimo, eu levantei aqui, o município é São Félix do Xingu, município lá do Pará. Aqui tem São Félix do Araguaia, Mato Grosso, lá o deles é São Félix do Xingu, lá é aqui Santa Cruz do Xingu e Vila Rica, né, são os nossos aqui. Mas o que eu quero te perguntar, Lucas, primeiro obrigado, né, pela tua presença aqui, uma grata surpresa, né, ter você aqui. Moratória da soja, teu povo está zangado, lá estiveram com o governador, né, na questão do plantio de soja, né, em áreas do bioma amazônico, né. Exato. Como é que está essa situação? Porque são duas associações, né, a Biov e a ANEC, né, que colocaram essa restrição alguns anos atrás, né, começou em 2006, depois eles atualizaram para 2008, né. E como é que está isso, por favor, Lucas? Então, acho que antes de falar da moratória é bom a população entender um pouco. Ela é uma restrição por conta do desmatamento, porém legal. Aqui no Brasil, para a população entender, quando a gente fala de bioma amazônico, é como que a gente tivesse uma casa com 5 cômodos e a gente só pode usar um, ou seja, o produtor só pode desmatar 20%, né, de uma área que seria agricultável, muitas vezes 100%, mas o produtor brasileiro é o único do mundo que respeita realmente essas áreas agricultáveis. E nós temos a lei mais restritiva ambiental do mundo. E a moratória da soja nada mais é que uma imposição pelo mercado europeu, algumas empresas, um acordo entre particulares, digamos assim, empresas aqui do Brasil com empresas europeias, na qual eles não compram produtos provenientes de áreas desmatadas, mesmo que legalmente, respeitando essa lei mais restritiva do mundo, a partir de 2008. E quando a gente fala nisso, você envolve o pequeno, médio, grande produtor. Nós temos casos de associados aí que venham nos cobrar sobre a moratória, que é produtor de 50 hectares, ou seja, infelizmente mal ele se mantém. Hoje um produtor com 50 hectares, mal ele sobrevive. E ele ainda assim não consegue comercializar. Por quê? A gente fala de livre mercado, mas a Biov, ela é uma associação que envolve 94% das empresas compradoras aqui dentro do Brasil. Ou seja, na hora que esse produtor vai comercializar, ele não tem para quem vender, porque eles não compram. Aí ele se obriga a vender para o famoso mala preta, que é o cara que às vezes compra, não paga ele, ou compra e paga, mas vai pagar um valor menor e ainda vai sonegar imposto, que lá na frente pode vir ou a cobrança e a multa para esse produtor, ou simplesmente o Estado vai perder essa arrecadação. E a gente vem trabalhando há anos com a ProSoja, batendo contra a moratória, porque ela interfere justamente em duas coisas: a soberania nacional e o direito à propriedade, porque eu tenho o direito de usar a minha terra de acordo com a lei. E ela acaba restringindo, ou seja, esse produtor não consegue comercializar. Envolve isso a soja e a carne também. Então é uma preocupação muito grande, é algo que a ProSoja vinha há anos trabalhando, e agora esse posicionamento do governador nos deixa muito animados aí, por ter sido de forma dura a declaração dele, contundente, porque faz justiça a esses produtores. Então, mas assim, a ideia é que já use áreas já abertas, né, pela pecuária, né, sobretudo. A dinâmica na fronteira é essa, né? Vem o madeireiro, aí depois vem o pecuarista, depois o sojicultor, né, o empresário de grãos e de milhos, né? Tanto que a minoria do desmatamento foi feito, né, em áreas novas. A maioria realmente está ocupando áreas que já estavam desmatadas. Né? Os dados do governo aí parece que falam em 500 mil hectares de 2008 para cá de desmatamento legal. E para se ter uma noção, Mato Grosso hoje produz mais de 12 milhões de hectares, né? É a produção de soja, e nós temos várias fronteiras agrícolas
Só que aí começa a controvérsia sempre, né? Por exemplo, nós temos a região do Vale do Araguaia, que tem muita pastagem que pode ser convertida em lavoura aí. Só em solos siltosos aí nós temos mais de 4 milhões de hectares que podem se converter. Inclusive a ProSoja faz pesquisa nesse tipo de solo para buscar mais produtividade. Quando você fala em produtividade, é sustentabilidade, porque é o melhor aproveitamento dessa terra aí. Porém, hoje você pega o município de Paranatinga, por exemplo, que vai se transformar o maior município produtor de soja do mundo, somente convertendo pastagem em lavoura. Se tiver ampliação de demarcação de terra indígena, grande parte dessas terras que já virou pastagem, que não necessitaria de desmatamento, não vão poder ser usadas para a produção. Então é algo que preocupa. Há pouco a gente falava, né, da questão indígena, do marco temporal. É sempre legal falar de números. Hoje a Bolívia, por exemplo, é um país que ocupa, tem 4 hectares por indígena disponível lá. Nos Estados Unidos, 9 hectares, o Canadá 38. Quando a gente fala de Estados Unidos e Canadá, o Canadá considerando áreas congeladas, os Estados Unidos, deserto do Mojave, o deserto de Sonora, por exemplo, são considerados áreas indígenas. E aqui no Brasil, 232 hectares nós temos hoje por indígena, já demarcado, e se não respeitado o marco temporal, passa de 470 hectares por indígena. Então, por que essa discrepância? E será que isso é a favor da sustentabilidade? Você pegar áreas que já estão produzindo, que já foram desmatadas e simplesmente deixar elas paradas? A gente sabe que o problema do indígena, acima de terra, eles precisam primeiro de assistência. Hoje as áreas indígenas ocupam mais de 14% do território, e a agricultura, incluindo floresta plantada, eucalipto, pinos, menos de 8% do território. Então é um sinal que terra tem bastante para eles. Agora o que precisa é um olhar do governo, saber o que realmente eles precisam, né? Temos um exemplo aí, a tribo dos Parecis, onde que eles produzem, que é um direito de escolha deles produzir ou não. Mas a gente vê tanta restrição ambiental, mas chega num ponto que as ideologias começam a bater de frente uma com a outra. E o que eu quero te perguntar, por ocasião da crise climática também, houve uma queda, né, no plantio, né, de cerca de 10%, né, da área cultivada, e teremos uma quebra de safra, né? Eu vi até você falando na mídia sobre isso. Está tendo replantio, né? Parte do que já foi plantado está sendo replantado. Na verdade, os 10% é um estimado de meia de perca de produtividade. Eu acredito que hoje já está consolidado. Isso, vamos dizer, se o clima voltar a chover normal, 10% em relação ao ano passado a gente já tem consolidado. Houve muito replantio, temos áreas no Mato Grosso que estão sendo plantadas ainda, replantadas, né? Isso preocupa muito, porque a soja ela tem época, ela perde produtividade quanto mais tarde fica para plantar. Esse ano, antes a gente falava do ministro também, teve uma outra medida dele que é muito preocupante, que foi a invasão do vazio sanitário, que é sagrado para o produtor rural. Foi o vazio sanitário que permitiu que a soja continuasse sendo cultivada e sendo esse motor da nossa economia, porque a ferrugem asiática estava tirando a produtividade, a renda e aumentando os custos drasticamente, inviabilizando, chegando a pôr em risco a viabilidade da produção de soja no Mato Grosso. E quando foi criado o vazio sanitário, aonde que fica aí num período aí, normalmente ficava de junho até setembro, 15 de junho a 15 de setembro, sem plantas vivas de soja, você quebrava a ponte verde para essa multiplicação. E esse ano teve o Ministério da Agricultura permitiu aí um plantio excepcional 15 dias antes, ou seja, violando 15 dias do vazio sanitário. E num ano seco como esse, preocupa muito, por quê? Porque você tem uma janela de plantio muito longa. Então o problema maior não é só a ferrugem por ser um ano seco é tranquilo. O problema é mosca branca, percevejo, que são pragas que se multiplicam muito com esse clima quente e seco. O metabolismo desses insetos
acelera, eles conseguem se reproduzir mais rápido. E a mosca branca, em anos que chove bem, naturalmente surgem fungos, que seria uma espécie de controle biológico dessa mosca branca. Em ano seco não tem isso, então ela se multiplica bastante. Então essas lavouras correm sério risco de perder produção de forma drástica e ainda o produtor ter gastos muito altos para produzir. Já não tendo a violação, já tinha esse risco. Aumentando essa janela, invadindo o vazio sanitário, o risco é maior ainda. Não houve estudo nenhum com relação a isso, porque... perguntando aqui. Sim. Não se pode mexer numa regra dessa sem estudo nenhum. Né? Até para ter o vazio sanitário houve estudo. Exato. Né? Para a implantação dele houve. Para retirar 15 dias, qual o motivo apresentado? Só eu gosto, eu quero? Plantio de algodão. Plantio do algodão. Lá atrás, eu não gosto de entrar muito em polêmica, porque foi um assunto muito polêmico. Tem o calendário de plantio, que inclusive queriam criar uma narrativa que ele violava o vazio sanitário, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós tínhamos o vazio sanitário, que é onde não pode ter planta nenhuma verde, de 15 de junho a 15 de setembro. E mais tarde criou-se o calendário de plantio para não permitir que os produtores plantassem a partir de 1º de janeiro já. Então, o calendário não invadia o vazio sanitário, porém eles alegavam que você diminuía ainda mais a ponte verde para não multiplicação de ferrugem. Mas a gente sabe que na prática isso era para restringir os produtores que plantavam soja em fevereiro, porque conseguiam colher num período mais seco, sem chuva, e com menos uso de fungicida, porque você já não tinha esporos de ferrugem na época que essa planta entrava no vegetativo, para que o produtor, principalmente o pequeno produtor, nós temos caso também de produtores de 50 hectares aqui em Campo Verde que faziam essa prática para produzir a própria semente. A alegação lá atrás era pelo vazio sanitário, a gente sabe que era para restringir a produção de semente. E eles alegavam que o produtor que queria plantar nessa época que comprasse equipamento para fazer a semente. A narrativa nossa é a mesma. Se querem plantar o algodão mais rápido na época na janela, comprem mais equipamento para plantar o algodão, mas não põem em risco toda a sojicultura de Mato Grosso. Então é um movimento de outros produtores, interesses do próprio agro, que estão se chocando entre produtores. E não algo retirado assim do vento pelo governo. Exato. É uma briga de produtores com produtores. Mas nos admira o Ministério atender isso, né? Nos admira o ministro atender isso. Acabou atendendo o agro de qualquer maneira. Mas não os sojicultores, porque sim, o pedido do sojicultor, que quem vive realmente somente da soja, não atendia e eles sabiam do risco. E mesmo assim o Ministério eu imagino que seja uma grande briga de produtor com produtor, pelo seguinte, porque eu não vejo qualquer governo em sã consciência querer prejudicar o agro, que é hoje a cereja do bolo da economia brasileira. Sim. O motor da economia. A indústria já ficou para trás há muito tempo. Exato. Né? Hoje é o agro. Então eu não vejo governo nenhum em sã consciência querendo prejudicar o que ele tem de melhor, porque vai acabar prejudicando o próprio governo dele. Exato, mas a gente tem que lembrar que o Ministério fez uma liberação excepcional atendendo uma minoria. Foram pouquíssimas áreas que fizeram isso e pouquíssimos pedidos. Uma minoria, você fala em número de pessoas, assim. Exatamente. Em número de hectares nem tanto. Assim. É uma minoria em número de pessoas e em grande número de hectares. Exatamente. Bom, 7h45, com relação à moratória, teve um outro posicionamento, fora esse de brigar pelo respeito à legislação brasileira lá fora, e impor a nossa soberania de que somos responsáveis e que fizemos aqui um bom trabalho com relação às leis, etc. e tal. O Galvão, por exemplo, disse o seguinte: vamos parar de vender para esse povo. A União Europeia não quer. Então não compra, vamos vender para outro local. Não quer comprar, não compra. E pronto. A decisão de comprar, é evidente que é do comprador. Sim. Eu compro onde eu quero. Se eu resolver pagar mais caro porque eu não gosto de fulano, pronto, eu tenho dinheiro, eu vou lá e faço. Não é uma regra que ninguém obriga ninguém a comprar de ninguém. Saindo da União Europeia, esse produto não vai apodrecer nos silos. Não. O que a gente tem que entender é isso.
Qual que é o problema, novamente, da moratória? 94% das empresas compradoras fazem parte da Biov, e a Biov atende a moratória da soja. E o mercado europeu, ele corresponde a menos de 10% do nosso mercado de soja. Então, por que uma restrição a todos os produtores, todas essas empresas, para atender um mercado de 10%? Talvez tenha uma resposta aí. Muitas dessas empresas conseguem captar dinheiro a juro baixíssimo lá fora para emprestar para o produtor aqui com spread alto, ou seja, eles lucram com isso. E na hora de vender, eles também ganham um plus nesse grão, mas ele não é repassado ao produtor que atende ao que eles exigem. Fica no bolso dessas empresas. Entendeu? Então, de certo modo, a restrição da moratória é praticamente feita por um cartel, porque é a maioria das empresas. O problema é que o produtor não tem opção a quem vender essa soja. Esse que é o problema. Tem muitos lugares aqui, lugares mais remotos do estado, que só tem uma empresa, e muitas vezes é uma empresa que atende a moratória. Ou seja, o produtor não tem o que fazer com o grão. Bom, e vocês aguardam que tipo de resultado e em que pé estão as negociações? O resultado, acho que as declarações do governador ficaram bem claras, né? Tirar os incentivos fiscais dessas empresas, e se ainda assim não surgir efeito, nós temos que... O governo tem que ir de forma judicial, porque, como eu falei lá atrás, interfere diretamente na soberania nacional. É uma imposição comercial acima do que é legal da nossa lei brasileira aqui dentro. Vinícius. Então, Lucas, vamos falar do milho também, né? A ProSoja é dos produtores de soja e milho, né? Exato. Porque a maioria produz os dois, né? Sim. Tem um milho que antigamente era safrinha, agora é safrona, né? Que é a segunda safra. O volume de milho é maior do que o de soja hoje, né? Porém, houve uma queda de preço muito violenta no milho, né? Sim. Nesse ano, e aí muita gente está migrando até para o algodão, né? Exato. Como é que está essa realidade do milho, Lucas? Então, o milho, ele está numa situação preocupante em relação à produção e produtividade, e uma expectativa positiva em relação a preços. Porque quando a gente falava de chuva, de quebra de safra, a gente tem que lembrar que o produtor matogrossense, ele precisa do soja e do milho para sobreviver, e as duas culturas acabam beneficiando uma outra também, né? A soja fornece nitrogênio, que é um fertilizante que ela fixa biologicamente no solo, então você diminui o uso do fertilizante químico, e o milho, em troca, ele recicla potássio e dá palhada, aumenta a matéria orgânica do solo, por ter alto teor de palha. Então, só que esse ano aí, com esse atraso da semeadura da soja, nós vamos ter um atraso na semeadura do milho. O milho ideal que se plante até no máximo final de fevereiro, estourando aí a primeira semana de março, já com risco de perda de produtividade. Esse ano muitas áreas vão ficar fora dessa janela, que tradicionalmente ficavam. Então, aonde atrasou demais, o produtor às vezes não vai semear, e alguns vão arriscar, mas com risco de produzir pouco. E a gente sabe que, com o aumento dos custos também que nós tivemos nos últimos anos, principalmente quando a gente fala da diminuição do preço, porque a moeda para pagar, você vai vender o milho para pagar esses insumos, converter, ficou mais caro. Uma diminuição também do uso de suprimento, seja de fertilizante, de outras coisas. Então a gente tem chance aí de ter uma perda de 20%, assim, sem ter muito medo de falar, na produção de milho esse ano aqui no Mato Grosso, por conta desse atraso no plantio. O que, por outro lado, pode melhorar o preço, mas esses produtores que não conseguirem cultivar vão ter a sua renda seriamente comprometida. E ficou muito estoque, né? Porque teve um excesso de produção, né? Tem muito estoque aí nos armazéns, os silos de vocês? Exato, o pessoal está tentando represar ao máximo. O milho é um produto um pouco mais fácil de você armazenar, por conta que você colhe seco, então permite, põe no silo bolsa, né? Muito produtor que não tem equipamento de armazenagem, mas ele armazena no silo bolsa. O problema, quando a gente fala de armazém, é que a gente tem pouco espaço para armazenagem no Mato Grosso, e muitas empresas sabem que esse produtor precisa tirar o milho agora para colocar a soja. Então é um dos motivos que os preços não reagem, mesmo diante essa seca, mesmo sabendo em diminuição de produção e produtividade.
porque esse produtor vai se obrigar a vender agora até a colheita da soja esse milho, e as empresas estão aguardando por esse momento para comprar milho barato. Mas não se tem a prática de vender antecipadamente, quer dizer, eu estou negociando de 2026 já. Essa aqui eu já vendi. Normalmente 1 ano, talvez parte 2 anos. O problema é que... E por isso que não tem mais silos? E o problema é que com essa queda, que foi muito grande do preço do milho, o produtor tentou segurar o máximo para vender na esperança de que tivesse preços melhores. Como todo mundo fez a mesma coisa. Então a média de comercialização está bem menor agora que era nos outros anos a comercialização antecipada. Bem, 7h52, encerrar aqui a nossa entrevista e uma última pergunta. Já não tem mais esse costume, é tudo muito virtual, mas mesmo virtual, ministro Fávaro receberá cartão de Natal da ProSoja? Olha, normalmente os ex-presidentes recebem. Ele é ex-presidente, acredito que receba. Mas não como ministro. Como ex-presidente, tem que respeitar, né? Foi nosso presidente. O Galvão também, né? Foi presidente. E a gente não tem nada, como eu falei, acho que não cabe pessoalizar. A gente tem que ver atos e atitudes. O setor aguarda medidas e estamos aguardando, né? Estamos aguardando que ele mostre. Não é porque ele saiu do nosso meio que a gente espera que ele trabalhe só para nós, mas que ele ouça realmente o que é uma maioria, o que os produtores anseiam e o que é justiça, não só para o produtor, mas para o povo. Quando eu falei, por exemplo, da classificação, você está prejudicando o povo. Quando a gente fala de moratória, muitos municípios deixam de se desenvolver por conta da moratória, chegar progresso, chegar asfalto para uma ambulância circular, chegar mais oferta de emprego para outros municípios. Então, quando ele age, ele não age só pelo agro, ele age para toda a sociedade. Já tentaram fazer uma reunião? Porque ele vive por aqui, né? Não custa nada. Olha, tal dia estaremos na ProSoja, vamos conversar sobre o que, né? Isso não aconteceu até agora, né? de nenhuma das partes. Mas a gente não deixa de tratar nada com o Ministério. Acho que tem os setores, tem a Secretaria de Defesa Agropecuária, a Secretaria de Defesa Vegetal, onde que a gente leva as demandas aí, também para a diretoria de política agrícola dele também. A gente não deixa de enviar demanda nenhuma para o Ministério para lutar pelos nossos produtores. E não vai deixar, independente de qualquer ministro, nós não vamos deixar de pedir nada que seja anseio dos produtores por conta de quem seja ministro, seja quem for. Mas nem para ouvir, não queremos a presença, nem para nos escutar. Vamos enviar por e-mail mesmo. Não, a gente usa dos meios. Nós vamos direto aonde precisa ir, como se diz. Ele é o ministro. Obrigado pela presença, obrigado pelo papo, obrigado pela entrevista aqui. Lucas Weber. Obrigado, Paulo, obrigado, Vinícius aí. Obrigado a todos aí que nos ouviram. Espero ter esclarecido, e a ProSoja está de portas abertas aí, sempre que quiserem conversar conosco novamente. Muito obrigado. Obrigado, Vinícius, até amanhã. Obrigado a você, obrigado